Bom, então, boa noite a todos, a todos, a todas, né? Apesar da gente não estar se vendo, mas estamos aí conectados e vamos contar com essa comunicação, né, entre o Cauê e a Simone para reportar qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, né? Eu estive com vocês aí da comunidade, não sei quem está aí do outro lado, mas a gente esteve juntos, acredito que tenha sido no final de setembro, né, do ano passado, numa ação na comunidade, ouvimos vocês, né, tivemos o prazer de nos conhecer, e em parceria com a ONG Mãos de Assis, nesse meio tempo eu comecei a desenvolver uma escola também, que se chama Escola Natural de Saberes Ancestrais, e em parceria com a ONG Mãos de Assis, estamos iniciando hoje aqui a nossa formação em lideranças regenerativas. E eu vou estar junto com vocês, conduzindo algumas das aulas dessa formação, né? E junto também com o Cauê e o Felipe, né? E aí eu queria pedir que o Cauê falasse também aqui um pouquinho com vocês, inicialmente, né? Desse essas boas-vindas, falando aí em nome da Mão de Assis. Depois o Felipe falasse um pouquinho também. E em seguida a gente vai apresentar para vocês os pilares dessa formação, tá? Que também serão os objetivos dela, a forma como a gente vai trabalhar com vocês, o que a gente quer entregar, né, através desse processo formativo e o que vocês podem esperar desse trabalho com a gente, tá bom? Então, Cauê, querido, por favor. Gente, muito obrigado. É um prazer também estar aqui nessa noite com esse momento formativo, né, a qual a Mariane é muito interessante como que a importância desse mundo virtual, onde mesmo à distância podemos trabalhar e fazer esse trabalho, desenvolver essa atividade. Ela é do Rio de Janeiro, aqui em Minas, nos conhecemos e surgiu a oportunidade dela aceitar esse sim para essa atividade que poderia ser uma enorme contribuição para o Quilombo Buriti do Meio. E aceito esse convite em nome da Mão de Assis e uma parceria com essa escola natural que traz ensinamentos, conhecimentos muito importantes para os desafios que nós estamos enfrentando na nossa modernidade e também para aquilo que a gente vê como uma grande potência nos territórios quilombolas, né? E essa contribuição, creio que pode fortalecer muito o trabalho, o sonho de vocês, e que isso possa ter uma contribuição além do nosso trabalho, à própria vida que vocês vão desenvolvendo essa identidade quilombola, essa identidade comunitária muito bonita, que a gente tem uma grande apreciação com que vocês trazem e que a gente também se apaixona ao conhecer o território de vocês. Muito obrigada, Cauê. Felipe, queria te convidar também para falar, né? Felipe também constrói a Escola Natural, hoje o Cauê também é um colaborador da Escola Natural, Felipe é também um professor, colaborador, me ajuda aí na coordenação pedagógica, então queria que você falasse também aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É também muita satisfação, né, estar participando desse trabalho, né, da Escola Natural de Saberes Ancestrais, que vem durante já pensando, né, várias questões que realmente são questões que podem somar no nosso dia a dia, né, em termos de trazer um pouco mais de lucidez para o nosso cotidiano, para as nossas questões cotidianas. E é uma imensa alegria estar aqui com a parceria, né, com a ONG Mãos de Assis, né, realizando esse trabalho no Quilombo, Buriti do Meio, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu tenho certeza que é, já estou conhecendo, né, ainda que virtualmente, um pouco de vocês, né? E eu fico muito satisfeito, né, em poder estar somando, né, as minhas energias, as minhas forças para fazer com que esse trabalho consiga chegar da melhor forma possível para vocês. Muito obrigada, Felipe.
Bom, então a gente vai aqui apresentar para vocês, né, esses 5 pilares da formação em lideranças regenerativas. Acho que é importante a gente transmitir para vocês, né, primeiramente, que essa palavra, né, regenerativa, qual é o sentido dela, o que que ela traz, o que que a gente quer transmitir com isso, né? E a gente entende que o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo que está em degeneração, né? Ele é um mundo que não está propiciando saúde, não está propiciando boas vivências, bons vínculos, não está honrando a natureza, né? E o que que seria esse regenerar, né? Ele tem a ver com esse gênesis, né? Com esse gerar, com esse gerar novamente. Então, essa formação tem o objetivo de trazer esse princípio e essa inspiração para que a gente possa gerar novas formas de gestar, né? No caso, projetos, o projeto que vocês desejam, de gerar os nossos vínculos, né? Uns com os outros, as nossas relações, e de gerar, assim, o nosso sustento, a nossa prosperidade, né? Que é um dos caminhos que mais foram aviltados no mundo de hoje, foi a forma como nós trabalhamos, porque o nosso país ainda carrega uma herança, né, de escravidão muito forte, e isso afeta o nosso entendimento do que é trabalhar de uma forma saudável. E nós entendemos que para apoiar um território quilombola, para apoiar uma comunidade quilombola a sustentar o seu trabalho, a gente precisaria falar uma linguagem, né, da regeneração, e não da destruição, e não da escravidão, e não mais, né, da opressão dos corpos, tá? Então, o nosso primeiro pilar que a gente busca trazer com a formação é o pilar da consciência sobre a colonização, né? E o que que seria essa consciência sobre a colonização, sobre o que nós chamamos de colonialidades, o racismo estrutural e como ele impactou a vida dos negros e de toda a sociedade brasileira? Eu vou pedir para o Felipe falar um pouquinho para vocês sobre esses pontos, tá? Bom, gente, a gente vive, né, num país que tem, assim, uma série de opressões no nosso cotidiano, né, e que às vezes a gente naturaliza, né, mas são pequenas formas de opressão, né? A gente chama essas pequenas formas de opressão de colonialidades, né? E elas continuam, né? Nós já passamos por pela escravidão, né? Assim, foi abolida, né? Supostamente em 1888, né? Mas ela continua ainda vigente, né? Em várias formas e maneiras de ser, né? Às vezes nossas atitudes, às vezes determinadas formas de ser mesmo, que terminam sendo formas que são geradores de colonialidades, né? E isso faz com que a gente, de alguma forma, não se sinta aberta à liberdade, né? De a gente, de fato, se sentir bem, né? Com bem-estar, com liberdade, né? Porque essas colonialidades são traços que terminam fazendo com que a gente se sinta não muito bem, né? Então, elas estão no nosso cotidiano. Apesar da escravidão ter passado, né, assim, supostamente historicamente falando, né, enquanto algo que aconteceu na história, né, existem traços de colonialidade ainda muito latentes hoje em dia, né? De maneira que a gente vê que existem também, a gente vê nos noticiários, né, locais de ainda pessoas usando a mão de obra, sabe, de outras pessoas, e o trabalho escravo ainda está vigente, sabe? Dessa forma também. Então, quis trazer uma breve reflexão, uma coisa bem simples aqui, para a gente abrir um pouco o nosso coração, né, para procurar um pouco entender esses traços de colonialidade do nosso cotidiano, né, e tentar entender como o que a gente pode fazer para
abrir o nosso coração para enxergar as coisas de maneira diferente, né? Trazendo para a nossa vida bem-estar, leveza, né? E tranquilidade. Perfeito. Muito obrigada, Felipe. Então é isso, né? A gente parte desse compromisso, né, de entender que o racismo, né, que tudo que aconteceu na colonização continua acontecendo. Então nós entendemos que os negros, quilombolas, né, ainda sofrem esse tipo de impacto dessa estrutura de uma forma mais direta, e todos, quando não fazem essa reflexão crítica, vivenciam isso ou acabam compactuando com isso, né? E a gente considera que é muito importante, principalmente, que vocês tenham, né, isso muito compreendido, muito claro dentro da trajetória de vocês, para que possam também, né, estruturar as suas defesas e consigam se colocar, né, de uma forma inteira, né, dentro dos processos que cabem a vocês enquanto quilombolas, né? E é necessário falarmos também em reparação, né? A nossa sociedade não fala nisso, mas devolver ao negro aquilo que foi tirado, né? Isso que a colonização e todas esses buracos, né, que foram deixados pela história, eles precisam ser vistos, precisam ser olhados, e é preciso devolver muitas coisas, né, aos negros e aos quilombolas. E o nosso segundo ponto, nosso segundo pilar, é o pilar da conexão com a ancestralidade, né? E aí eu queria pedir para o Cauê falar um pouco com a gente sobre isso, sobre esse resgate da ancestralidade, como que a gente imagina trazer isso. Perfeito. Simone, agora já estão conseguindo nos ver, né? Passou um tempo aqui que não estava conseguindo ver a gente, eu estava ouvindo a voz, estava aqui nem podcast e rádio, né? Que bom, então daqui a pouco, tudo indica que daqui a pouco nós vamos conseguir vê-los, né? São etapas. Tá. Agora vamos ver se a gente consegue ver a carinha de todos vocês, viu? É, Esse ponto, gente, estou até rindo aqui, aqui no nosso WhatsApp aqui, que eu estou fazendo nosso ponto de conversa aqui, o WhatsApp, né? Então, tá gente, ótimo. essa conexão com a ancestralidade, né? Relembrar e trazer para a reflexão a prática os saberes da ancestralidade negra, a fim de promover lideranças comunitárias alinhadas com as suas raízes, suas memórias e heranças, é muito importante porque, como uma comunidade quilombola, como um povo negro, em tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai desenvolver, nós não podemos esquecer daqueles que nos antecederam nessa trajetória toda, né? E pessoas que lutaram, que conquistaram. Eu falo que todo o território quilombola é uma terra de um negro escravizado que sonhou a liberdade, que sonhou a utopia da liberdade, conseguiu vivenciar isso, né? E vocês, assim, nessa dinâmica moderna, atual aqui, sempre precisa recordar disso, porque eu acho que isso é um trabalho primeiro, uma estratégia de resistência para manter esses territórios perante, às vezes, algumas ameaças políticas, para que vocês possam não existir enquanto povo organizado, estruturado. Olha só, hein? Estou conseguindo Oi, estar aqui com todo mundo aqui, que que bom. ótimo que está acontecendo, né? E lembrar que, assim, essas raízes, buscando ser lembradas, fortalece a memória, porque um povo sem memória é um povo muito fácil de ser manipulado, né? Então, lembrar dessas raízes quilombolas, lembrar dessa história negra que vocês pertencem, que não é para ter vergonha, mas é para ter verdadeiro orgulho, porque seja eu, né, Mariane, Felipe, a gente fica estudando tanto um pouco sobre essa história antiga de vocês, e quanto mais a gente vê essa história, mais a gente consegue se admirar com a beleza de conhecimento, de história, de ciência, de saberes que, mesmo que foram antigos, continuam sendo profundamente atuais, né?
E vocês se fortalecendo na sua ancestralidade é uma forma de continuar esse legado dessa história, onde aquilo que aconteceu no passado, ele continue a perpetuar nesse presente, né? E quando eu falo que tudo precisamos lembrar dessa ancestralidade, por exemplo, dos projetos que vocês querem desenvolver agora e mais para frente, sempre tenha essa identidade negra, essa identidade que se manifesta por cultura, que se manifesta por literatura, por pesquisa, pela forma que vocês organizam a vida, é sempre uma dinâmica comunitária quilombola. É uma coisa muito única. E como nós aqui gostamos de estudar uma pessoa que vocês que fazem parte dessa comunidade, vocês que é o Nego Bispo, ele é um enorme professor para o mundo, né? E então, quando nós trazemos essas reflexões daquilo que vocês são, eu espero que um dia a gente possa suscitar e vocês também possam dizer para o mundo quem vocês são e para vocês, às vezes, vocês acham que o que vocês fazem na comunidade é tão simples, é tão cotidiano, é tão da roça, mas para nós, da sociedade, para o mundo, é uma beleza de construção comunitária, é um valor muito importante. É por isso que nós, assim, vamos até aí para conhecer vocês, conhecer a história de vocês, porque é muito rica. Então, vocês precisam ser lembrados e precisam ter espaço para que vocês falem da beleza com que vocês articulam isso, né? E por mais que nós estamos trazendo isso para vocês, nós somos os primeiros alunos de vocês, né? Quando eu e Mariane estivemos aí, ouvimos vocês, ouvimos as histórias de vocês, a gente sai muito feliz de conhecer essa trajetória, então é muito bonito. Então, o que a gente está dando aqui, talvez algum entorno, na verdade, uma grande motivação para que vocês continuem fazendo aquilo a partir dessa identidade que é rica e bonita, não só para o Brasil, mas é uma identidade importante para o mundo. Os seus ancestrais trouxeram essa forma linda e dinâmica de viver, e vocês são o legado atual dessa construção, e que vocês possam levar isso para os seus filhos e manter essa trajetória. Com certeza, é isso que a gente espera, né? E acreditamos que estamos aí no caminho para vivenciar com muita honra, né? Muito respeito. O nosso terceiro pilar aqui, pessoal, é a integração com a natureza, tá? O objetivo da gente promover a compreensão sobre a importância de integrar, né, princípios da natureza com essa ação de gestar, de liderar, de empreender um projeto, para garantir que esse projeto tenha sustentabilidade. O que é essa sustentabilidade? É a sustentação desse projeto a longo prazo. A gente não deseja, né, que vocês iniciem esse projeto e parem ele no meio do caminho, né, porque perderam a força, perderam o foco, ou qualquer outra coisa desse tipo. Nós desejamos que esse projeto ele possa ser sustentado, porque quando ele for sustentado, ele vai alimentar as futuras gerações, né? Uma coisa que eu acho muito bonita é imaginar que essa cozinha, esse projeto que vocês querem fazer, pode ser uma herança para as mulheres, para as crianças que virão depois, né? Que podem ter um lugar onde elas irão trabalhar, onde elas já nascerão tendo este legado, né? Então, é muito importante que ele se sustente a longo prazo. E essa sustentação dentro da nossa filosofia, do nosso entendimento, ela precisa estar ligada à natureza. Por quê? É só a natureza que faz com que as coisas permaneçam. Tudo aquilo que não é natural, né, que o Nego Bispo, esse pensador quilombola que o Cauê citou, ele fala, tudo aquilo que é sintético, ele vai desaparecer com o tempo, né? Então, é importante que a forma como vocês vão construir esse projeto, ela seja uma forma orgânica, né? Ela esteja ligada aos princípios da natureza. E a natureza, ela tem o seu tempo próprio de fazer tudo acontecer, né? Existe um tempo próprio de nós plantarmos a semente de um projeto, existe uma forma de nós cultivarmos esse projeto e existe uma forma desse projeto florescer, desse projeto arvorecer, né?
O tempo de hoje, a forma como o trabalho está sendo organizada hoje, confundiu a nossa mente e fez com que a gente não mais tivesse essa percepção, essa sensibilidade de que tudo tem o seu tempo, de que tudo tem um cultivo. E a gente quer, ao transmitir para vocês esses ensinamentos sobre gestão e liderança, relembrar esses saberes, para que vocês possam fazer isso em conexão com a Terra, em honra à Terra, em honra à natureza. E aí não se percam, né, no meio desse caminho, no meio desse processo. Nós todos aqui, eu, Felipe, o Cauê, com os nossos projetos, a gente também experimenta isso. A gente sabe que esses projetos, eles não florescem na hora que a gente quer, na hora que a gente estala o dedo, né? Eles florescem dentro de um tempo onde a gente faz uma dedicação, onde há um empenho, sim, há um trabalho, mas o grande florescimento, ele se dá dentro do próprio tempo desse trabalho. Então, que vocês consigam se manter conectadas a isso de uma forma saudável, de uma forma que seja leve, de uma forma que seja também prazerosa, tá? E respeite também os princípios, né, os valores do feminino, que é o nosso quarto pilar, que é um respeito ao sagrado feminino. Então, a gente deseja também, junto com essa formação, difundir e levar para vocês conhecimentos sobre o sagrado feminino, para que a forma como vocês vão exercer esse trabalho não seja uma forma baseada apenas no pensamento, né, que nós chamamos de patriarcal, né, na forma como o homem que não está conectado com a sacralidade do feminino trabalha, que é uma forma compulsória e é uma forma que fere o corpo da mulher, fere o ritmo da mulher, fere a sua ciclicidade. Então, a gente quer trazer isso também, tá? Para que esse fluir esteja integrado com esse princípio. E, por fim, o objetivo que nós temos, né, o nosso quinto pilar, é a formação de uma economia comunitária. E aí eu vou pedir também para o Cauê falar um pouquinho sobre essa economia comunitária com vocês. E o nosso objetivo é que a gente olhe, né, para as necessidades de vocês, as necessidades específicas dessa comunidade, possa se inspirar em outros modos de organização, né, comunitários, para que a gente chegue, né, a uma forma que seja condizente com a comunidade. Você tem algo para acrescentar, Cauê? Então, falando sobre essa economia, né? Eu falo que talvez você já entenda um pouco dessa forma de economia que lembra muito a economia solidária, né? Que às vezes alguns, como fala Caritas, né? Pode ter trago alguma reflexão sobre isso com vocês, que é um parceiro antigo na comunidade. Mas aqui pensando essa economia comunitária, é uma reflexão de uma economia que não é somente o lucro, né? Mas é uma economia que tem como objetivo a vida. Então, essa economia movimenta um recurso e esse recurso ele está a favor da comunidade. Então, esperamos que essa economia ela não seja uma economia que gere, por exemplo, uma concorrência entre vocês, que promovam divisão, mas que esse recurso, essa abundância que chega na comunidade, ela possa chegar para gerar vida, transformação, alinhado com os princípios, que são os princípios comunitários, quilombolas, que ajudem você e vocês em um crescimento da própria comunidade, né? E que, quando ela é movimentada por princípios e também valores, significa que vocês não serão comprados por valores que não estão alinhados com a comunidade, que não estão alinhados com aquilo que é muito importante para vocês numa dinâmica comunitária. E que até mesmo o uso desse recurso, como que esse recurso ele é usado pela comunidade, sempre seja discutido de uma maneira comunitária, seja discutido isso de uma maneira circular, onde todo mundo fica em roda,
né? Se a gente estivesse aí, a gente com certeza faria uma roda de uma grande conversa, um cafezinho do lado, se depender, né? Ou seja, uma maneira bastante comunitária, bastante simples. Aí, ó, já tivemos a capacitação sobre economia solidária via cartas. Eu imaginei, Muito né? bacana. É uma coisa que eles promovem muito, né? Então, esses princípios comunitários, eles vão ordenar, porque, por exemplo, a gente sabe que a Simone hoje é liderança aí, né? E é uma liderança que tá cansada, né? É tanta coisa, né, Simone? Muita coisa para fazer, muito, afinal, mãe, líder comunitária, tanta coisa para ser feita, que isso desgasta. Mas quando isso é feito numa dinâmica comunitária, é uma coisa que a Simone até trouxe quando ela pensou nesse projeto. Nossa, eu estou bastante ocupada, mas assim, estou aqui para animar vocês, mas é muito importante que suscite novas lideranças, o que isso é muito bonito, isso vem de uma dinâmica ancestral comunitária, né, de pensar outras lideranças para não cansar essa liderança institucional também que a Simone representa. E quando esse princípio, além de comunitário, é ancestral, é porque precisa estar muito firme o propósito aqui de lembrar como que aqueles antigos, aqueles que trazem essa sabedoria antiga, que antecederam vocês, pensavam essa dinâmica comunitária, né? Igual tem um indígena, que é o Ayrton Krenak, que ele vai falar que o futuro é ancestral, né? O futuro é ancestral, porque assim, a gente fala ancestral é o antigo, é o passado. E a gente pode achar que o ancestral é uma coisa retrógrada, é uma coisa demodê, uma coisa que já passou, ultrapassada. E quanto mais a gente está vendo... Travou um pouquinho. Acho que foi lá no... Voltou, Cauê. Opa, voltou aqui, voltou também. Então, Tava... aquela... Opa, voltou? Voltou. Então, aquela forma antiga das pessoas se organizarem, claro que a gente não vai reproduzir 100%, mas lá atrás tem princípios muito importantes como que as pessoas se organizavam a comunidade, que não tem a ver com esse individualismo presente na nossa comunidade hoje, os desafios da união, Competitividade, né, que a gente vê muitas vezes dentro do trabalho aí fora, tradicionalmente, as pessoas estão competindo, né, porque não tem um objetivo em comum, né? E vocês têm um objetivo em comum, né? Então, como somar forças, como reunir o melhor da força de cada um para chegar a um resultado final que seja bom para todos, né? Isso, dessa maneira. Então, quando esses princípios antigos, eles voltam para cá, e é muito importante que nessa economia comunitária ancestral, faça um exercício de memória. Aí eu lembro o Felipe, né, tem essa pegada do historiador, a gente precisa fazer uma volta da memória, como que eles se organizavam, como que eles se estruturavam, e como eles podem iluminar o tempo presente de organizar a comunidade, que não é como um modelo de uma empresa, que existem por aí. É uma forma única, comunitária, ancestral, quilombola, de se organizar, e essa beleza, ela não pode ser esquecida, mas ela precisa ser sempre lembrada, sempre ser recordada, porque recordar é viver dentro desses princípios de uma economia comunitária ancestral. Perfeito, muito obrigada. Bom, então, nós temos esses pilares, né? E a gente quer trazer, assim, para vocês também, o Cauê já citou, né? Já apresentou o Nego Bispo. Eu queria saber, eu fiquei curiosa saber se vocês já conhecem algo, né, da obra do Nego Bispo, se vocês já, né, realmente tiveram algum contato com esse pensador, né? Nós conhecemos o Nego Bispo acho que alguém vai falar, né? Simone. Não sei se ela vai falar ou ia fechar com Se você quiser falar alguma coisa, você por WhatsApp, eu também por aqui. pode falar. Se você mandar por WhatsApp, eu falo para o pessoal aqui. Isso. E aí a gente ainda não, né? Então, Nego Bispo foi um pensador, ativista, liderança quilombola, né? Que ganhou, gente, assim, muito destaque em todo, assim, o mundo acadêmico, né? Ele
apesar, nunca ouviram falar, sim. Apesar do Nego Bispo não ter tido toda uma formação, toda uma graduação, né? Ele foi convidado pelas universidades para dar aulas, porque ele conseguiu mostrar, né, que a realidade quilombola, ele era uma realidade fundamental para a nossa construção, para o pensamento brasileiro. Então, o Nego Bispo, ele, digamos que ele furou a bolha, né, da academia, ele quebrou as barreiras, né, que haviam entre uma pessoa formada academicamente e pessoas não formadas, e ele conseguiu ganhar esse destaque. Por quê, né? Qual foi o grande salto do Nego Bispo? Ele começou a estudar, né, sobre isso que nós estamos falando aqui com vocês, sobre a colonialidade, e ele começou a perceber que muito do que se falava sobre o quilombola, muito da posição social que o negro, o quilombola, o indígena tinha ocupado até então, era decorrente de um preconceito. E esse preconceito, ele tanto impediu, né, na história, que os brancos reconhecessem o valor dos negros e, consequentemente, dos quilombolas, né, como isso ainda estava, né, acontecendo até hoje. Então, o Nego Bispo, ele inverte, né, a questão ele vai trabalhar justamente com a questão de mostrar que o quilombola, ele é tão importante quanto qualquer outro ser. E o quilombola tem uma forma única de manifestar a sua cultura, a sua identidade, de se organizar. E esses saberes que estão junto com os quilombolas é um saber que precisa ser estudado nas universidades. Então, enquanto muitos podem, né, querer diminuir o lugar de um quilombola, considerar inferior, o Nego Bispo fez o contrário, né? E através das suas obras, das suas palestras, ele foi ganhando uma força tão grande, ele foi se mostrando como tão relevante, que a própria academia, as universidades começaram a consultá-lo, né? Para conseguir nortear esses pensamentos que hoje já são pensamentos que estão questionando, né, as formas clássicas do saber. Então, a gente precisa transmitir para vocês, dentro dessa formação, que o quilombola, vocês possuem uma forma de saber, uma forma de viver, e essa forma ela é importante para todos nós, né? Todo o brasileiro. Vocês guardam com vocês essa forma, que muitas vezes vocês não acessam a importância disso devido às várias camadas de preconceito que fizeram com que muitos de vocês acreditassem que o que vocês têm para entregar, o que vocês vivem é inferior ao que está sendo vivido aí fora. Porém, vocês podem estar, né, guardando uma cura para a nossa sociedade. Então, por isso que na nossa formação a gente não vai apenas ensinar, a gente vai aprender, a gente vai convidar vocês a ensinarem também o que vocês sabem para a gente, tá? E aí, nessa integração entre o que nós temos para transmitir, o que nós temos para sensibilizar e o que vocês têm para ensinar, a gente confia que vai chegar a um resultado final que vai ser muito rico e muito importante para todos, né? E esperamos até que a comunidade de vocês possa estar recebendo também pessoas, visitas, estudiosos que venham aprender com vocês os modos que vocês têm de viver a vida, de produzir arte, cultura, né, alimento, como vai ser o foco da cozinha, né, e tudo mais. E aí eu queria pedir para o Felipe para falar um pouquinho também sobre o Nego Bispo, se ele, né, Felipe, se quiser falar sobre essas obras, a Terra Dá, a Terra Quer, ou a colonização, quilombos e outros modos, né, para eles terem uma ideia do que a gente vai trazer com o Nego Bispo. Sim, sim. Bem, gente, Nego Bispo, como um pensador, ele realmente conseguiu ir fundo, muito fundo, sobre o ser brasileiro, né? Ele, nesse último livro que ele escreveu, né, A Terra Dá e a Terra Quer, é um livro que realmente mostra sensivelmente todos os traços de colonialidade que existem no nosso cotidiano, né? E também traços, né, que às vezes nos ferem
e faz com que a gente se porte de maneira inferiorizado, né? E o Nego Bispo sempre foi um defensor, né, dessa maneira de ser do quilombola, como sendo uma maneira que na verdade é um patrimônio, né, de ser, né, que muitas das vezes na cidade se perde, né, porque na cidade entra uma individualização das questões, né, e muitas dessas questões afetivas em relação ao cotidiano, como muitos de vocês devem ter, né, da forma como as tias de vocês fazem um café, da forma como a cozinha, né, ela prepara os alimentos, né, na forma como é passado essa memória, né, de geração para geração, tudo isso que compõe o cotidiano e que também é a parte singular do nosso repertório, da nossa herança, né, da nossa ancestralidade. Né? E o Nego Bispo, ele foi fundo, ele mergulhou fundo nessas questões, procurando pensar essas questões ligadas, que fizeram com que os quilombolas se sentissem oprimidos frente, né, à cultura da colonialidade, né, frente a toda essa cultura que existe no cotidiano, né, que faz com que as pessoas se sintam submissas, né, e se sintam assim, sem energia, sem a potência devida delas, né? E então, o Nego Bispo ele escreveu esses 2 livros e tem muita material dele no YouTube, para quem não conhece, pode conhecer. Ele é um pensador da oralidade, né? Ele é um pensador que valoriza muito a oralidade como sendo algo realmente legítimo, né? E tem todo o pensamento dele lá, né? Nesses 2 livros que ele publicou, eles contêm, né, muito desse pensamento do que é um ser quilombola, do que é uma contracolonialidade. Ele explica direitinho os conceitos, né? Felizmente, esses livros também estão disponíveis, né, online, né? Para que possam ser acessados por todos que tiverem interesse. E no YouTube também tem um vasto repertório, né, dele falando sobre vários assuntos, e quem quiser, né, conhecer um pouco mais do trabalho dele, felizmente, então, esses materiais estão todos disponíveis na rede. Perfeito, obrigada. E a gente vai trazer, né, também aqui. Cauê, quer falar algo sobre o Nego Bispo, sobre essas obras? Não, já falaram muito bem. Tá ótimo, então. Então, o que a gente convida, né, a partir de hoje, já seguindo aqui para o encerramento da nossa apresentação, o que a gente convida a comunidade a partir de hoje, tá? Para que cada um de vocês já saia trabalhando isso internamente, porque a nossa formação, ela vai trazer um trabalho, né, teórico, um trabalho prático, mas ela vai trazer também um trabalho interno. A gente precisa que vocês transformem, né, a consciência de vocês, que vocês abram a consciência e transformem algumas coisas dentro da forma como vocês estão se enxergando, né? Para que cada um consiga sustentar a sua própria liderança, a sua voz, a sua força, a sua vitalidade dentro desse trabalho, né? Essa cozinha, nós acreditamos que ela vai se fortalecer, o projeto vai se fortalecer na medida em que vocês se fortalecerem. Então, um passo de fortalecimento de cada um de vocês, de cada membro do projeto, ele equivalerá a um passo, né, de transformação e de fortalecimento desse projeto. Nós não acreditamos que é possível um projeto evoluir se as pessoas que vão fazer parte dele não estiverem nesse processo de transformação e de evolução. Então, para isso, a gente tem que quebrar algumas ideias às quais a gente já está acostumado, né, que mantém a gente num certo lugar, para que a gente consiga dar um salto
e ir para um outro lugar. Porque a prosperidade externa, ela também tem conexão com a nossa prosperidade interna. E o que é essa prosperidade interna? É vocês se verem como pessoas, em primeiro lugar, que têm uma riqueza para transmitir, né? Como o Cauê muito bem compartilhou com a gente, como o Felipe falou, que isso está no movimento do bispo, de ter riqueza do ser quilombola. Então, a gente precisa que vocês recordem dessa riqueza, que vocês tenham muita clareza do que significa esse poder do ser quilombola, para que vocês também estejam abertos a receber a prosperidade, a abundância, a boa sorte, os investimentos, né, que já podem estar aí chegando e a caminho da vida de vocês, né? Então, hoje, a gente convida vocês a se verem além do olhar colonizador. E o que foi esse olhar colonizador, né? O olhar colonizador, ele comparou culturas sem entender essas culturas, né? Então, toda vez que vocês são comparados, ou que vocês mesmos se comparam, né? E vocês não entendem o valor de vocês, a gente está repetindo o olhar colonizador, que pode estar dentro da nossa cabeça, e a gente precisa quebrar isso. Então, em primeiro lugar, vocês não podem se comparar, né? Vocês são únicos. O olhar colonizador, ele julgou raças e etnias e criou a ideia de que algumas eram inferiores e outras eram superiores. Então, a gente precisa que vocês não acreditem em nenhum momento que vocês são inferiores a ninguém e a nada. Um quilombola não é inferior a uma pessoa que está na cidade. O trabalho de um quilombola não tem menos valor do que o trabalho de uma pessoa que está na cidade. Se hoje isso ocorre, é porque houve um sistema que foi montado dessa forma, né? Porém, existem vários meios da prosperidade chegar até vocês, do sustento chegar até vocês. Vocês não precisam estar presos necessariamente, né, a essa forma que é a forma predominante na sociedade, né? E a gente espera que essa organização, honrando a ancestralidade de vocês, ela permita, né, com o apoio, sim, dessas estruturas que a gente vai precisar, mas de seres, de instituições que já estejam mais sensíveis e conscientes para, né, o que aconteceu ao longo da nossa história, que vocês possam ser vistos, né, no devido lugar de valor, de potência de vocês, né? O olhar colonizador, ele criou uma ideia de superioridade, né? Onde o que havia apenas eram diferenças. Então, que vocês entendam que vocês não são inferiores e que ninguém é superior, que vocês são apenas diferentes, né? E é essa diferença que a gente precisa que se revele, que venha à tona. O olhar colonizador, ele também controlou e dominou mentes e corpos, quando ele deveria apenas aprender com essas mentes e corpos algo novo. Então, mesmo entre vocês, tá? Que vocês confiem que cada um de vocês possui algo para ensinar e que cada um possui algo para somar, cada um possui uma competência, cada um possui um dom. Então, ninguém precisa controlar o outro para que um seja igual ao outro. É também nas diferenças entre vocês que estará a força do trabalho, né? É claro que essa diferença vai precisar ser bem canalizada, vai precisar ser bem direcionada, para que vocês aproveitem o melhor de cada um. E cada um também vai precisar aprender algo novo. E com quem que a gente aprende algo novo? Com o diferente, né? Então, é com aquela pessoa que tem uma habilidade de fazer o pão, o biscoito de um jeito que eu não tenho, que eu vou aprender um jeito diferente de fazer o biscoito. Ou eu que já sei fazer o biscoito, mas ainda não sei cuidar da parte da economia, é aprendendo com quem sabe cuidar da parte da economia que eu aprenderei algo novo. E esse coração precisa estar aberto para o aprendizado, né? Para que esses lugares, como numa ciranda, né? Essa ciranda possa girar, essa roda possa girar, pensando que economia, dinheiro, é também um fluxo
Então, quando a gente se move na nossa vida, quando a gente busca aprender, busca recursos, está aberto, aprende com o diferente, nós já estamos fazendo o dinheiro, a economia acontecer na nossa vida. Porque quando a gente abre a nossa janela, a nossa mente para aprender algo novo, a gente já está enriquecendo, a gente está ficando mais rico de sabedoria, de inteligência, de possibilidades. E a partir disso, o dinheiro vem até a nossa vida, porque a gente está construindo valor pessoal, construindo um valor para a gente. E aí o valor material nos encontra. Então, existe aqui, né, uma magia. A gente está movendo, a gente está criando valor, e o valor vai chegando para a gente também, tá? Mas para isso, em primeiro lugar, a gente tem que confiar. E muitas vezes a gente tem que se mover antes do dinheiro chegar até a gente. Então a gente faz o nosso movimento e aguarda que esse retorno é certo, que ele vai chegar, tá? Então nós acreditamos que para prosperar, cada quilombola vai precisar voltar a acreditar no seu modo de ser, tá? E confiar na sua inteligência, na sua cultura, nos seus valores, nos seus costumes, para reconhecer o seu legado, né? Precisamos reconhecer esse legado, vocês precisam reconhecer o legado que vocês carregam para vocês mesmos e o legado que vocês carregam também, tá? Para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, eu queria agora transmitir para vocês um vídeo. Felipe, será que você consegue transmitir para a gente o vídeo? Eu acabei fechando aqui. Você está com o notebook, né? Eu? Ah, Cauê, de repente você pode transmitir para a gente. Eu Você estou com está o com celular. conexão ali? Eu posso compartilhar aqui. Ah, então tá bom. Um É aqui, minutinho. vou lá no grupo da formação. Então, a gente vai compartilhar com vocês um vídeo que é um trechinho do Nego Bispo falando, né, e trazendo uma resposta a esse excesso de tentativas de correções, né, que muitas vezes se faz a um quilombola, a uma pessoa negra de uma origem mais humilde, e o Nego Bispo, ele cria um poema para dar uma resposta a isso, né, e para mostrar que não há nada de errado com o modo quilombola de ser. O que há de errado é no olhar preconceituoso, né? Então pode reproduzir, Cauê. Vamos lá. Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Viva, viva, porque todas as vidas importam. Bom, então, um breve poema, né? E aqui nós encerramos a nossa apresentação e ficamos abertos, né, para ouvir vocês, o que vocês queiram dizer, transmitir, dúvidas, ou comentários que vocês queiram deixar aí com a gente, tá bom? Será que ela vai falar alguma coisa aí, Simone? Já por WhatsApp ou por aqui escrito? Vocês me ouvem? Agora estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Estou passando a palavra aqui para as meninas para ver se elas têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Perfeito.
Cauê, uma delas estão perguntando aqui, a Letícia está perguntando como que está o andamento do projeto. Elas estão ansiosas com o andamento do projeto. Perfeito. Bom, então, qual é o nome dela? Letícia. Letícia? Quem perguntou foi a Letícia. Ela está se referindo a qual projeto? Projeto da Casa de Quitandas. A construção, está todo mundo ansioso, o espaço tem, Keila já fez a planta, eu tentei alguns recursos para o projeto, mas infelizmente ainda não deu certo. Aí está todo mundo querendo saber se vocês têm alguma informação por parte mesmo de recurso para a construção. Excelente. Eu vou falar alguma coisa, se a Mariane e Felipe quiser falar depois, pode ficar à vontade aqui. Tá bem. Então, gente, sobre esse projeto, nós tínhamos falado, né, que nesse momento desse projeto era muito importante essa parte formativa, porque nós vemos alguns desafios entre eles, né, de que, assim, existe um projeto de uma cozinha, existe, né, todo esse trabalho que a Mão de Assis fez junto com a Keila, vigilância sanitária, matéria e tudo mais assim, mas esse projeto precisa suscitar também lideranças para esse projeto acontecer, né? Então, esse primeiro momento formativo aqui da comunidade é muito importante para que, então, a gente entenda como que vamos desenvolver esse projeto a partir de uma visão quilombola, de fomentar lideranças junto conosco, né? Então, essa parte formativa ela é muito importante para a construção do projeto, para a gente, então, construir isso e ver que pessoas que, dentro dessa visão de uma liderança comunitária, quilombola, possa trabalhar junto a esse projeto. Então, isso é muito fundamental, né? Aqui ela saiu da comunidade e, acabou não deixando também outras lideranças possíveis, por causa de mudanças de políticas, prefeituras, para poder ir assumindo também esse projeto enquanto a parte da prefeitura. Isso é preciso reatar também os laços com a prefeitura, viu? Isso é muito importante, porque aqui ela mudou de território, mudou de espaço de trabalho. Então, a gente tem que trabalhar isso junto. Então, todo mundo que está hoje assistindo junto conosco esse momento formativo, temos que nos unir também para essa pauta. Quer falar alguma coisa, Mariane? Não, então, eu queria falar, né? Aí ouvir mais alguém, se mais alguém quiser, tem alguma dúvida, né? E se ficou claro que essa formação, né, é para apoiar a formação das lideranças desse projeto, né? Do projeto das cozinhas comunitárias, né? É como se fosse essa preparação dessa terra para que vindo, né? Essa oportunidade do investimento, vocês estarem preparados e saberem como lidar com essa realidade da cozinha, né? Esse é o nosso objetivo. A Simone mandou informações aqui no chat. Nesse caso, Keila mudou de secretaria, também estamos sem informações. Isso, ela mudou de secretaria, ela mudou de função, ela não está mais junto desse projeto, né? Existe uma outra pessoa representando o setor que ela trabalhava, mas que teve alguma dificuldade para estar junto conosco, né? Então, aquela, ela pode apoiar, mas não enquanto prefeitura, mas pelo carinho que ela tem pela causa, pelo respeito que ela tem por esse projeto, mas não mais enquanto secretaria.
Certo, temos mais alguma dúvida, então, da comunidade? Ficamos querendo saber, né, se a Sobre o comunidade conseguiu conteúdo também. entender a nossa proposta, se a comunidade está disposta, né, a vivenciar esse percurso formativo. A gente precisa, né, dessa resposta, desse retorno também de vocês. A gente entende, né, a ansiedade em relação à construção material da cozinha, né? Mas nesse caso que a gente está ofertando aqui é uma preparação para vivenciar essa etapa, vivenciar esse projeto dentro desses valores que a gente transmitiu, e a gente quer saber se vocês estão abertos de coração para receber isso, para vivenciar essa etapa, né? Se vocês entendem a relevância desse trabalho nesse momento de vocês, ou se vocês querem algum outro tipo de ajuda, algum outro tipo de apoio, tá? É muito importante para a gente fazer o trabalho que esteja alinhado com o desejo da comunidade, com a disponibilidade da comunidade, né? Não só a disponibilidade de tempo, mas também de interesse mesmo em receber esse trabalho. E a gente precisa dessa resposta, tá? Eu queria ouvir um pouquinho, né, quem esteve presente aí na reunião, ver um pouquinho dos rostos de quem está aí, ouvir um pouquinho da voz, para que a gente possa ter uma interação mais calorosa. Senão a gente fica aqui com um grande espaço de silêncio. Será que consegue, Simone? Cada um fale um pouquinho, levando o celular até as pessoas, né? Boa noite. A gente deu para entender muita coisa, tudo interessante, e a gente continua na expectativa de que a Casa da Quitanda vai ser o mais rápido possível. Maravilha, muito bom ouvir. Tá travando, o som tá um pouquinho ruim, mas já deu para ouvir e sentir, né, um pouquinho da energia de vocês, né? Hoje a gente fez uma apresentação bem geral, mas a gente vai entrar nos detalhes também do projeto da cozinha, tá? Na nossa próxima aula a gente já quer trabalhar com vocês, trazer, né, a forma como vocês estão produzindo essas quitandas, né, compilar isso, trazer a herança, né, da ancestralidade ligada à forma de realização dessas quitandas. Então, a gente vai entrar em temas mais específicos do projeto, apesar da gente não ter apresentado aqui, tá? E a gente já imagina que dentro desse próprio movimento que a gente vai fazer, vocês já vão conseguir avançar em passos da organização, tá? Da venda das quitandas. E aí, se vocês quiserem até nos falar como nesse momento está sendo a venda, da última vez que eu conversei com a Simone, ela me falou que vocês estavam vendendo dentro da própria comunidade, né? Vocês já conseguiram alguma parceria comercial fora da comunidade, ou ainda estão vendendo apenas internamente? Como é que está sendo esse momento aí em relação à venda das quitandas? Porque tem vários movimentos que a gente pode fazer, né, Cauê? De ir trazendo, né, uma logotipo, uma marca, e melhorando a descrição, e essas clarezas que vão chegando até dentro da nossa formação, elas podem servir para que vocês consigam escrever esse projeto, defender ele com mais força, escrever com mais clareza e atrair, né, investimentos corretos para que tudo avance também no plano material, né? Que é um dos planos que precisa avançar.
Então, se alguém puder, né, nos falar aí como é que está em relação à venda das quitandas. As meninas aqui ainda continuam vendendo individualmente. O áudio está bem Sim, baixo, sim. Simone. Talvez seja melhor você mandar por Vocês áudio. entenderam o que eu falei? Você as Não, meninas. Não entendi, não. não mandar por escrito. Pode mandar por Peraí, escrito ou por eu vou mandar áudio pro escrito WhatsApp agora. do Cauê também. Tem nada aqui no WhatsApp é que eu conheço muito com uma caixa ligada. Ah, tá. Sim. Tá, as meninas continuam vendendo de porta em porta. Sim, aí no caso elas fazem a produção e saem, né, com as quitandas, mas esse porta em porta é só dentro da comunidade ou já está articulando fora da comunidade também? Cada uma em sua casa. Sim, aí elas vão só dentro da comunidade, né? Tá ok. A gente pode ir pensando também, né? Junto com vocês e contando com outras articulações aí no território de Minas, né? Através da ONG, oportunidades de vocês estarem. Vocês já têm alguma logo, né? Como é que tá essas embalagens no caso, depois na próxima aula, a gente pode entrar no detalhe também de quais são essas quitandas, né? E como é que elas estão em embalagens. Tem um grupo de WhatsApp da comunidade e vende bastante. Uhum. Aí, mas no grupo vende para fora. Ou também só o grupo está vendendo para dentro da comunidade. Só na comunidade, tá? Ainda não tem a logo. Beleza, então a gente pode pensar aí, né, nesse processo, né, Cauê, de criação de logo, podemos acionar voluntários para fazer esse desenho da logo de vocês, conseguir essa impressão, né, podemos começar a pensar nessa articulação para fora também, para outros espaços, né, levando essa representatividade quilombola, trazendo esse mote para vocês, né, para que não seja uma coisa só comercial, como mais um item no mercado, mas sim algo que leve isso, né? Já tem algumas coisas. Essa última mensagem não entendi, Simone. Algumas Já tem coisas da cozinha, tá? muitos instrumentos, né? Ah, sim, o fogão, mesa, ótimo, né? Então, os passos estão sendo dados, né? E aí a gente vai aqui, né, preparando vocês, apoiando, vamos entrando também em conexão com essa realidade da criação da cozinha e fazendo alguns movimentos para que essas produções, né, possam ganhar outros espaços, tá? Seladora também, tá ótimo. Beleza, beleza. Bom, então acho que é isso. Por enquanto, de informação está suficiente, né? A gente, na aula que vem, a gente já entra aí no resgate dessas memórias, né? A gente vai poder pensar nesse conceito do projeto de vocês. A próxima data, a gente combinou daqui a 15 dias, então, sem ser agora, no dia 6, seria no dia 13, né? 13 de junho, tá? Eu vou até conversar, combinar, ver aqui também com o Cauê, com o Felipe, sobre essa frequência e aproveito para perguntar para vocês. Vocês têm a disponibilidade de fazer uma frequência semanal, se for o caso?
que a gente vai avaliando conforme, né, as etapas do projeto. Eu estou gravando algumas coisas, viu, Mariane, para que a gente também transforme isso na nossa articulação interna aqui, né, de como organizar tudo isso. Ótimo, querido, obrigada. Então, de 15 em 15 é melhor, tá? Então, a gente segue dentro desse período, a gente se vê novamente agora no dia 13, eu passo as datas direitinho, data, o objetivo da aula, se tiver o que trazer alguma coisa, o que trazer previamente, a gente comunica lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Para que todo mundo fique ciente. Essa apresentação de hoje a gente vai compartilhar lá também, para quem não pôde estar presente, poder ter, né, essa ideia do que foi falado. A gravação a gente consegue liberar também para quem quiser ouvir depois, tá? E assim todo mundo vai que desejar e puder estar, vai se integrando no processo, tá? E a gente espera, acredita e vibra aí por bons frutos no projeto da cozinha, felizes de saber aí que temos movimentos, né? E que vocês confiem, né, que está tudo no caminho, vai dar tudo certo, e podem ter certeza que vai se tornar um projeto ainda mais bonito e com muita força, né, da ancestralidade. Cauê, Felipe, querem falar mais alguma coisa, então, para a gente fechar aqui? Sim, é bonito saber que vocês estão resistindo, né, mesmo com as dificuldades da internet, né, algumas dificuldades que podem, né, certas questões técnicas, né, que podem atrapalhar, né, a comunicação. É bom saber que vocês estão aí motivados, né, a querer se empenhar mais e aprender, né, agregando, né, essa formação como sendo algo que que seja para empoderar vocês mesmo, sabe? Porque quanto mais organizados esses materiais em relação à memória de vocês, se estiver, mais valor agregado, né, vai existir. Isso é ótimo, até para vender para fora da comunidade, né, mostrando o valor, a riqueza de cada um de vocês nesse processo, né, que é real, né? Então, é muito gratificante ver como vocês estão aí empenhados, né, e espero que continuem empenhados para possa dar bastante fruto para a comunidade inteira. Ah, que lindo. Ó, a Simone botou, né? Essa casa de quitandas é um sonho para nós. Quando começar a construção, queremos estar preparados. E vamos estar, com certeza, né? Porque o que eu sinto, né, Simone, é que já começou, né? Até o próprio sonho, quando não se tem nada materializado, ele já é o começo da realidade, né? E vocês estão em um caminho, né? Estão em uma trilha. E a gente vem aqui acompanhar vocês no trechinho dessa trilha, né? A gente espera ver esse resultado final, a gente espera estar aí nessa inauguração, comemorando. Já estou com vontade de comer a quitanda, né? Então, isso Com fala, certeza. já mostra, né, essa prosperidade. Eu já quero receber aqui no Rio de Janeiro meu saquinho, fazer a minha encomenda de peta. E aí vai ser muito lindo, né? Receber aqui o saquinho da peta. E vai ser maravilhoso, com certeza, né? Cauê, onde que elas podem sonhar, né? De levar essas quitandas? Eu sinto que você é capaz de sonhar também e vislumbrar onde que pode chegar. Fale aí. Com certeza, né, gente? Então, assim, o que a Simone disse, eu acho que ela entendeu, eu acho que todo mundo entendeu, né? Para começar a construção, queremos estar preparados. Então, essa base que nós estamos oferecendo, ela é muito importante para um projeto, porque, às vezes, há muitas construções e viram um elefante branco, porque como não teve uma liderança, não teve aqui uma suscitação de pessoas unidas, firmes e fortes, com todo mundo bem definidos, uma identidade muito clara sobre o objetivo desse projeto, ele morre e fica um espaço não utilizado, né? Então, é muito importante que vocês estejam preparados, a gente vai construindo isso junto, por isso que também Mariane, eu acho que sempre lança perguntas, sempre traz esses levantamentos para que vocês possam participar assim, nós possamos estar trabalhando isso muito junto. Ótimo, estamos fazendo anotações de tudo que vocês transmitiram, né? E assim, eu sou a ponte aqui
em Minas, a Mariaine e Felipe no Rio de Janeiro. Temos uma grande potência junto, e principalmente com a força de vocês, para levar esse projeto adiante, né? Mesmo que vocês já estão em produção, que eu acho isso ótimo, essa vontade de querer, de mesmo assim, porta em porta, levando esse projeto, é possível que a gente, antes de uma cozinha comunitária que construa essa estrutura, possa continuar vendendo isso tudo aqui na região, a gente fazendo pontes, e levando essas quitandas deliciosas do quilombo, quilombo, eita, é tanto quilombo aqui que eu me perco. Buriti também. A gente possa trazer para cá. E ainda mais, eu falo assim, com todo, assim, que eu conheço, quando a gente vende um produto que é muito, por pessoas que têm muito uma identidade quilombola, sabe do que nós estamos falando aqui, isso tem um preço muito valioso quando chega para esses lugares, porque tem territórios que, aqui em Belo Horizonte, que se identificam com essa causa, se identificam com esse saber comunitário de vocês, e porque isso, né, quando a gente compra um produto, quando ele tem um valor, além do valor comercial, um valor simbólico, um valor de resistência, um valor da história que vocês carregam, da ancestralidade que vocês carregam, fica muito mais fácil a gente levar isso para frente. Então, fiquem percebendo nas entrelinhas o que a gente está pensando para vocês, por que é importante a gente estar falando do que nós estamos falando para vocês. E quando alguém faz uma entrevista e falar desse quilombo, esse quilombo está muito claro sobre a sua identidade, sabe muito bem o que está fazendo, o que está desenvolvendo, é perceptível na palavra, na voz, no olhar, esse saber ancestral. Isso é muito fundamental, né? E ter esse poder feminino, esse poder dessas mulheres que estão unidas desenvolvendo esse projeto é muito forte, é muito valioso e muito precioso, até do ponto de vista estratégico, para a gente levar esse projeto. Então, fique observando as entrelinhas do que a gente quer trazer e do que a gente quer construir juntos desse sonho muito lindo, viu? E agradeço muito a Simone, agradeço o Cauê e também as outras pessoas que estão por trás aí dos bastidores do Quilombo, fazendo com que isso aconteça, tá bom? E assim, sem terminar também, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questionamentos, coloquem no grupo, conversem no privado da gente aqui, que nós estamos à inteira disposição, a serviço desse projeto. Perfeito, perfeito, Cauê. Lindas palavras, acho que já encerra muito bem o nosso encontro de hoje. Nosso coração está muito feliz, está muito aberto. Como o Cauê falou, qualquer dúvida podem nos escrever, ideias podem nos escrever também, sonhos, né? Vamos sonhar, né? Vamos abrir também o coração para sonhar, porque os sonhos vão movendo a nossa realidade. Parabéns por vocês não terem desistido desse sonho, né? Não terem desistido de vocês e confiem, né? Que muito provavelmente esse sonho não está sendo sonhado apenas por vocês, né? Muito provavelmente a ancestralidade está sonhando através de vocês, né? E que com todo esse movimento, muita luz e muita cura chegue até a comunidade, tá bom? Então, é isso, minha gente. A gente vai encerrando por aqui, tá? Em média, a gente deve ter sempre, assim, 1 hora e meia de encontros. Imaginamos trazer outras pessoas para contribuir com vocês também ao longo do processo formativo, tá? E conectar vocês a outras realidades possíveis que vão chegando até nós, tá? Não queremos desistir jamais. É isso mesmo, Simone. Muito bom você representar essa voz da fé, a voz da resiliência, né? Vai dar certo porque já está dando, né? Então vai continuar dando e vai dar mais certo ainda. E a gente quer comemorar com vocês esse movimento, tá bom? Então, gente, ó, um grande beijo, tá? Fiquem bem, fiquem na paz, fiquem com Deus. Felipe, Cauê, querem se despedir? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite.